Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre redes de sensores, o que é, aplicações e como funciona. Bem, redes de sensores são sistemas pervasivos. Essas redes são parte da tecnologia que habita a pervasividade. Normalmente, uma rede de sensores consiste em dezenas a centenas de milhares de nós relativamente pequenos, cada um equipado com um dispositivo de sensoriamento. A maioria das redes de sensores usa comunicação sem fio, e os nós, com frequência, são alimentados por bateria. Seus recursos limitados, sua capacidade restrita de comunicação e demanda reprimida de consumo de energia, exigem que a eficiência ocupe um dos principais lugares da lista de critérios de projeto. A relação com os sistemas distribuídos a ser esclarecida, considerando redes de sensores do banco de dados distribuídos, essa visão é bastante comum e fácil de entender quando perceber que muitas das redes de sensores são montadas para uma aplicação de medição e vigilância. Nesse caso, um operador gostaria de extrair informações de parte de uma rede, simplesmente emitindo perguntas, como qual é a carga de tráfego na direção norte da rodovia 1. Essas consultas são parecidas com as consultas tradicionais do banco de dados. Nesse caso, é provável que a resposta tenha de ser dada por meio de colaboração de muitos sensores localizados ao longo da rodovia 1, deixando ao mesmo tempo outros sensores intactos. O que torna a rede de sensores interessantes da perspectiva do sistema distribuído é que, em praticamente todos os casos, elas são usadas para processar informações. Elas fazem muito mais do que apenas fornecer serviços de comunicação, que é o principal objetivo das redes de computadores tradicionais. Uma rede de sensor sem fio é um tipo específico de MANET, Mobile Ad Hoc Network. As redes de sensores sem fio, cada nó é formado por um dispositivo sensor que apresenta algum poder computacional, memória e processamento. Esse poder computacional será responsável pelo funcionamento de aplicações e a retransmissão de mensagens em toda a rede. Além disso, eles se comunicam por uma interface sem fio e possuem certa autonomia de energia. Geralmente, os nós são alimentados por pilhas ou baterias. Conceitualmente, uma rede de sensores sem fio é composta por três entidades básicas. O sensor, que é o que faz a monitoração do fenômeno que está sendo analisado e repassa informações para o observador. O observador é o usuário final, que deseja estudar e obter as respostas sobre o fenômeno. E o fenômeno, que é o objeto do estudo do observador, é o que está sendo monitorado pela rede sensorial. Temos sensores espalhados em uma área que aguardam a ocorrência de um fenômeno, cujo um exemplo seria um raio. Quando esse fenômeno acontece, o sensor capta essa informação e manda para o observador, que lá ele vai fazer o processamento dessa informação para depois gerar um relatório com o índice de raios naquele local. Aí os nossos sensores coletam os dados no ambiente e processam localmente, ou de forma cooperativa entre os nossos vizinhos. Os nossos sensores possuem uma arquitetura simples e com limitação de processo e armazenamento. Os componentes básicos no nosso sensor são transceptor, memória, processador, sensor e bateria. Estabelecimento. Primeiro é escolhida uma região na qual se tem interesse em instalar esses sensores. Depois são lançados esses sensores nesta região escolhida. E então são despertados os sensores, ou seja, ativados. Logo depois eles são organizados de forma para que haja comunicação. E por último é feita a troca de dados entre esses sensores. A manutenção. O objetivo da manutenção é prolongar o tempo de vida da rede, reduzir a imprevisibilidade e atender os requisitos da aplicação.
Ao longo do tempo, alguns nodos atingem níveis de energia que podem restringir de forma parcial ou total a sua capacidade. A manutenção desta rede pode ser reativa, preventiva, corretiva ou adaptativa a este tipo de evento, ou a outros que venham a ocorrer. Sensoriamento. As atividades de sensoriamento estão relacionadas com a percepção do ambiente, a coleta de dados, de acordo com o tipo de aplicação e os tipos de sensores envolvidos. Esta fase inclui a determinação de distância do alvo, ruídos no ambiente, tipo de dado coletado, volume de informação envolvida e frequência de amostragem. Processamento. Existem dois tipos de processamento. O processamento de suporte, que diz respeito a todo o processamento funcional dos sensores, ou seja, o processamento envolvido com gerenciamento, comunicação e manutenção da rede, como, por exemplo, as atividades envolvidas com os protocolos. E também tem o processamento de informação, que são os dados coletados pelo nodo sensor, que podem ser processados em função da aplicação, e ou do envolvimento do nodo sensor em relações de colaboração. Os dados poderão estar sujeitos a compressão, correlação, criptografia, assinatura digital, entre outros. Comunicação. Em razão da limitação do alcance de transmissão dos nodos, o envio de informação envolve caminhos multi-hop, através de outros nodos. A topologia das redes sensores sem fio é altamente variável, devido a recurso limitado de energia. Por ter um bom alcance, acompanhado de uma baixa complexidade de implementação e baixo consumo de energia, o padrão Zigbee ganhou sendo mais econômico e, portanto, é utilizado nos nossos sensores atualmente. O padrão Zigbee tem alcance de 10 a 100 metros com uma frequência de 2.4 GHz, complexidade baixa e uso de energia baixa. As redes de sensores sem fio possuem inúmeras aplicações possíveis, o que é um grande incentivo para que as pesquisas nessa área continuem sendo realizadas. A cada dia, a tendência é que as redes de sensores sem fio sejam mais utilizadas em vários lugares, surgindo cada vez mais aplicações para o seu uso. Muitas das aplicações atuais dessas redes são no dia a dia. As aplicações mais comuns dos sensores são na medição de condições ambientais, como temperatura, pressão, umidade e condição do clima ou do solo. Neles também são bastante utilizados para monitorar movimentos, controlar velocidade e detectar metais perigosos. Na engenharia, nós podemos citar os exemplos de controle de tráfego, que são sensores que ficam embarcados em veículos para monitorar o tráfego. No parque industrial, robôs equipados com centenas de sensores. Os smart offices, que são escritórios equipados com sensores de luz, temperatura, movimento, reconhecimento de voz. Controle de estoque, que são sistemas de etiquetagem para controle de estoque através de sensores de reconhecimento de padrões nas etiquetas. Segurança e vigilância para sensores de presença e barreiras eletrônicas. Controle de avião, sensores para monitorar as condições de voo, como sensores de velocidade e fluxo para redução de arrasto do avião. Na agricultura e no meio ambiente, geralmente no gerenciamento de colheita e controle do gado. Na detecção de incêndio, a distribuição de sensores em uma floresta permite que incêndios sejam detectados em pouco tempo, sejam localizados imediatamente e com precisão, o que permite o controle dos incêndios rapidamente. Antes eles se espalhavam em uma área muito grande. Então, com esse sensoramento, por exemplo, na rede da floresta, a gente tem diminuído a chance de propagação do fogo naquele local. A detecção de atividade sísmica, sensores ultrassensíveis e resistentes para monitorar vulcões de alta precisão.
As aplicações militares, eles podem ser usados para a detecção de movimento do inimigo, explosões, áreas com presença de material perigosos. Na projeção de campos minados, novos campos minados que podem ser projetados usando sensores, atribuindo dinamicidade, sendo sensíveis à posição relativas e capazes de responder à reorganização dos inimigos. Na localização dos soldados, que são os sensores instalados nos uniformes dos soldados que permitem à central monitorar a posição e os movimentos de cada soldado. As aplicações na medicina, com microcirurgias, sensores podem ser usados na microcirurgia através de robôs para diminuir a invasão. Na avaliação sanguínea, sensores podem ser injetados no fluxo sanguíneo para analisar o sangue do paciente e prevenir coagulações e tromboses. E as aplicações domésticas, que podem ser traduzidas como automação de tarefas domésticas, através da instalação de sensores em equipamentos utilizados no dia a dia. É possível automatizar tarefas comuns, como iluminação e controle de equipamentos como geladeiras, fornos de micro-ondas e aparelhos de ar-condicionado. Nessas aplicações domésticas, a gente tem um exemplo que seria os sensores de presença, que uma vez instalados no ambiente, por exemplo, a pessoa não precisa acender a lâmpada quando ela entra naquele lugar. O sensor vai captar a presença de uma pessoa ali e ele vai automaticamente acender a luz, evitando o desperdício de energia elétrica. Com grande frequência a pessoa pode esquecer de apagar a luz e com esse sensor, que não seria um sensor sem fio, mas ele é um sensor também, ele evita o desperdício de energia elétrica. Outro exemplo também de sensor de presença é os sensores usados para fazer monitoramento de salas. Quando você fecha uma sala e coloca lá um alarme, o sensor vai detectar a presença de alguma pessoa e vai fazer o disparo no alarme. A mesma coisa no sensor de alarme de um carro. Tudo isso é feito por sensorzinhos que vão detectando e vão auxiliando no nosso dia a dia. A respeito de redes de sensores, era isso que a gente tinha para falar. E é isso aí, obrigada. Obrigada.